Boa tarde a todos e todas. Então, Aldo, deixa eu antes dar os procedimentos, né? Então, a gente iniciamos agora, né, o primeiro colóquio do Núcleo de Estudos em Fenomenologia, Hermenêutica e Mística, né, que tem como temática, esse ano, uma articulação Logos Fidei, né? É o primeiro evento do grupo, que vai fazer um ano, né, de existência, e aí nós decidimos fazer, mesmo que num estilo mais caseiro, para marcar esse ano de existência, né, uma atividade com os próprios pesquisadores do grupo, né, professores e alunos, né, e convidamos alguns colegas de outras instituições, né. Acho que nessas mesas terão 8 instituições diferentes da UERN, né. Então, esse é um momento importante, né, para a nossa atividade de professor e de aluno, né, é uma atividade cotidiana, né, deve ser cotidiana, rotineira, isso é muito comum no processo formativo e no cotidiano da profissão, né, e pena que os alunos ainda não sei se é a primeira mesa, ainda não aderiram, né, por completo. Mas, enfim, a gente tem que possibilitar isso enquanto departamento, enquanto grupo de pesquisa, e também para publicizar aos nossos colegas os nossos interesses, nossas pesquisas, né, como estamos trabalhando. Então, essa mesa de hoje tem como título Desespero, Fé, Esperança, Logos. Ela está prevista para terminar mais ou menos às 17h30, então, iniciamos aí com... Era para iniciar às 2h30, então o que nós combinamos foi mais ou menos 30 minutos para cada, né? Então, como teve um atraso aí, vamos tentar fazer em 25 minutos, né? Mas aí eu deixo uma tolerância, eu sei que sempre é complicado isso, em apresentação de trabalho, a gente fica... O final do texto, quando está começando a ficar bom a desenvolver, e tem que concluir, né? Mas, em todo caso, eu faço, só pondero essa observação, né? É chato interromper, mas quando estiver faltando 5 minutos, eu faço, eu dou um sinal aqui, certo? E aí você já entende, vai tentando concluir aí, né? Só para a gente controlar um pouco esse tempo. E aí o debate, as possíveis perguntas, a conversa, a gente faz ao final, tá? Né, após a fala de Aldo, Carmélia e Carla, aí nós abriremos para o diálogo, para os questionamentos, tá certo? Então, eu passo a primeira palavra, né, seguindo a ordem daqui do cronograma da mesa, para Aldo Batista de Azevedo Júnior, mestrando aqui da UERN, do Prof. Fila, mestrado profissional aqui da UERN, sediado em Caicó, que tem como título Logos e a Lógica do Sentido em Deleuze. Tá? Aldo, você tem mais ou menos 25 minutos, tá certo? Obrigado, professor Marcos. Boa tarde a todos e todas. Peço licença aos demais companheiros e companheiras para saudar os professores, meus professores, Teixeira, Marcos Zuben e Marcos Érico, né, a quem devo parte da minha caminhada de estudante com filosofia. E acho importante fazer referência a eles todos. Deda não foi meu professor, mas também convivemos juntos por um período, né, então eu acho importante fazer essa referência. Então vamos lá, controlando o nervosismo. O Logos e a lógica do sentido em Deleuze. Nosso objetivo nessa comunicação é estabelecer a relação entre o Logos como pensamento racional de significação conceitual, tendo a lógica proposicional platônico-aristotélica como instrumento para o bem pensar, e o Logos como pensar no pensamento, tendo por fundamento a lógica do sentido em Deleuze, ou seja, demarcar a compreensão lógica como um discurso de constituição do sentido que fundamenta o significar dos significados. Abro o texto com uma citação de Deleuze.
Os filósofos não se ocuparam o bastante com a natureza do conceito como realidade filosófica. Eles preferiram considerá-lo como um conhecimento ou uma representação dados, que se explicam por faculdades capazes de formá-los, abstração ou generalização, ou de utilizá-los, juízo. Mas o conceito não é dado, está por criar. Não é formado, ele próprio se põe a si mesmo a autoposição. Fecha aspas. Para melhor entendermos o problema da natureza do conceito em Deleuze, primeiramente se faz necessário nos instalar no problema da causalidade, onde está situada a questão do corporal e do incorporal nos estoicos, de onde Deleuze roubará as ideias necessárias à territorialização do conceito como um incorporal. O conceito é um incorporal, embora se encarne ou se efetue nos corpos. O conceito diz o acontecimento, não a essência ou a coisa. O problema do corporal e do incorporal está localizado historicamente no período das filosofias pós-aristotélicas, como nos diz Émile Brehier, sendo uma característica delas a rejeição para a explicação dos seres de toda causa inteligível e incorporal. É nos corpos que os estoicos e os epicuristas veem a realidade, a que age e a que padece. E é justamente na questão da causa que reside o problema da realidade como existente ou não existente. Os estoicos, abre aspas, por sua vez, distinguiam duas espécies de coisas: os corpos, com suas tensões, suas qualidades físicas, suas relações, suas ações e paixões, e os estados de coisas correspondentes. Todos os corpos são causas uns para os outros, uns em relação aos outros, de certas coisas de uma natureza completamente diferente. Estes efeitos não são corpos, mas propriamente falando, incorporais. Não são qualidades e propriedades físicas, mas atributos lógicos ou dialéticos. Não são coisas ou estados de coisas, mas acontecimentos. Fecha aspas. Citação de Deleuze. Para os estoicos, a força vital presente no universo é responsável pela existência dos seres reais, os corpos, e também por derivação, responsável pela subsistência daqueles que dependem dos corpos, os incorporais. A vida presente como força é responsável pelos dinamismos, pelos movimentos de realização de um universo vivo. Assim, os estoicos criam uma realidade até então inexistente. Duas realidades de coisas, as corporais que têm sua existência própria e as incorporais que têm sua existência na dependência da existência dos corpos e, portanto, não têm existência própria. É nesse sentido que os estoicos classificam esses incorporais como inexistentes. Os corpos não são causa uns dos outros, mas causa uns para os outros de determinadas realidades chamadas efeitos. Esses efeitos não têm realidade própria porque subsistem na causa enquanto causa e, portanto, não são reais como são reais os corpos. Eles, os efeitos, possuem uma realidade relativa que depende dos corpos como sua causa para existirem. Esses efeitos são designados como acontecimentos, porque é aquilo que acontece aos corpos. São modificações recebidas ou realizadas pelos corpos, uns para os outros, mas que não alteram a constituição dos próprios corpos, por serem eles, os corpos, responsáveis por sua própria existência e, portanto, não passíveis de real alteração, mas apenas alteração aparente. Os acontecimentos são identificados na linguagem por um verbo que designa a ação realizada ou recebida pelos corpos envolvidos numa relação. Não são substantivos ou adjetivos, mas verbos. Não são agentes nem pacientes, mas resultados de ações e paixões. Entende-se que a relação estabelecida entre os corpos é exterior, não faz parte dos corpos, não é parte integrante da essência dos corpos enquanto existentes, mas somente faz parte dos corpos
como atribuição, ou seja, enquanto se refere aos corpos como agindo ou recebendo uma determinada ação. Esses verbos expressam algo que acontece aos corpos na sua relação uns com os outros, interpenetrando-se, como no exemplo utilizado por Deleuze, da árvore, do verde da árvore, onde há a penetração do verde na árvore, numa única realidade, mas com duas existências reais, a árvore e o verde convivendo juntas e independentemente. Não há acréscimo de existência real a nenhuma dessas realidades, porque elas são causa de suas próprias existências. Mas há a produção de efeito, ou seja, algo acontece, o verdejar da árvore. Esse novo modo de ver as coisas, não a árvore que é verde, mas o fato do verdejar da árvore, é o que se denomina acontecimento, aquilo que se passa entre duas realidades existentes, sem, no entanto, causar mudanças nas substâncias envolvidas. O acontecimento é um incorporal, não possui realidade própria, somente existe no encontro do verde com a árvore, no verdejar da árvore. Ou ainda no exemplo dado da navalha que corta a carne, onde há duas realidades existentes, a navalha e a carne. A navalha realiza a ação de cortar a carne. A carne, por sua vez, recebe a ação de ser cortada pela navalha. O resultado é um corte, uma alteração aparente na carne, mas que não altera a sua real constituição, porque a carne continua sendo carne. Apenas algo lhe foi atribuído, como uma alteração aparente recebida. Agora ela é uma carne cortada. Essa dualidade nova entre os corpos ou estados de coisas e os efeitos ou acontecimentos incorporais conduz a uma subversão da filosofia. Abre aspas. Por exemplo, em Aristóteles, todas as categorias se dizem em função do ser, e a diferença se passa no ser entre a substância, como sentido primeiro, e as outras categorias que lhe são relacionadas como acidentes. Para os estoicos, ao contrário, não são menos seres ou corpos que a substância, esses acidentes. Eles fazem parte da substância, e sob este título se opõem a um extra-ser que constitui o incorporal como entidade não existente. O termo mais alto não é, pois, o ser, mas alguma coisa, na medida em que subsume o ser e o não ser, as existências e as insistências. Mais ainda, os estoicos procedem à primeira grande reviravolta do platonismo, a reviravolta radical. Pois se os corpos, com seus estados, qualidades e quantidades, assumem todos os caracteres da substância e da causa, inversamente os caracteres da ideia caem do outro lado, neste extra-ser impassível, estéril, ineficaz, à superfície das coisas. O ideal, o incorporal, não pode ser mais do que um efeito. Fecha aspas. Citação de Deleuze. Para os estoicos, as categorias aristotélicas de qualidade e quantidade são substâncias que existem em si e não apenas algo que é atribuído ao sujeito na proposição. Para os estoicos. As demais categorias são transformadas em acontecimentos ou incorporais, aquilo que acontece aos corpos, às substâncias. Por isso há a ideia de descrever uma determinada realidade por seus acontecimentos, porque isso possibilita o conhecimento de algo a partir daquilo que acontece na superfície dos corpos, já que a essência é aquilo que habita suas profundezas como força de vida e só pode ser concebida por seus efeitos, nos acontecimentos que lhe afloram e que se mostram. Na lógica, portanto, a substância que é ser existente não pode ser predicada a outra substância, porque ambas existem independentemente uma da outra. O predicado na proposição lógica é somente algo que lhe ocorre como um efeito, um acontecimento, e, portanto, diz o que acontece à substância. Deleuze indica uma diferença entre a lógica estoica e a lógica aristotélica na forma como desenvolveram a questão da significação e do significado. É justamente nesse processo dito de significação, que envolve as palavras e as proposições, que aparece a questão do exprimível, lecton, apresentada pelos estoicos. O lecton foi tão inovador
que Amônio, intérprete de Aristóteles, teve grande dificuldade em incluí-lo nas classificações peripatéticas. Abre aspas, para Aristóteles, a coisa significada pela palavra seria o pensamento, o noema, afirma Amônio. E é através do pensamento que se torna objeto, pragma. Os estoicos, acrescenta Amônio, concebiam um intermediário entre o pensamento e a coisa, que eles nomeiam como exprimível. Fecha aspas, citação de Émile Brehier. Para os estoicos, sendo o pensamento um corpo e o som da palavra também um corpo, e tendo os corpos sua própria natureza independente umas das outras, o exprimível, o lector, ou seja, aquilo que é significado pela palavra, o expresso, seria tão somente um incorporal ou um atributo que nada acrescenta aos corpos, ou seja, é um efeito incorporal de uma relação entre dois corpos. Como se pode perceber, esse é um problema que tem seu fundamento na física, como teoria da realidade, já que os estoicos consideram a realidade como sendo corporal e incorporal, sendo a corporal a única que possui existência própria. Isso envolve um problema entre a lógica aristotélica e a lógica estoica, o problema dos predicados na proposição lógica. A propriedade de um ser era, em Platão, a presença de uma ideia no ser. Os estoicos se esforçaram em definir a propriedade de modo a fazê-la nascer da qualidade fundamental do estado corporal, sem a intervenção exterior de uma forma. Assim, na lógica aristotélica, na proposição, há atribuição de propriedades ou qualidades a um sujeito, unindo quando afirmando e separando quando negando determinada coisa de outra coisa, indicando uma semelhança ou uma dessemelhança. Para os estoicos, isso não é possível, porque todas as coisas têm existência própria e nada pode ser acrescentado ou retirado delas, e não há possibilidade de indicar semelhança, porque cada ser tem independência em si mesmo, mantendo o laço de existência somente com a causa primeira fundante, a vida, sendo uma extensão dessa mesma causa. O atributo com os estoicos perde toda a realidade, não podendo acrescentar nenhuma realidade nova à substância a qual se refere. Sendo assim, indicam simplesmente acontecimentos que são efeitos de duas substâncias em relação de ação, uma agindo, a outra recolhendo a ação da primeira, atividade e passividade. Dessa forma, o atributo passa a ser classificado como um não ser, um incorporal, que não pode ser acrescentado a outro corpo. As qualidades e as quantidades passam a ser corpos ou substâncias e, portanto, têm existência própria e não são meros acidentes. Os estoicos foram talvez os primeiros a observar sobre essa forma é o que chamaríamos hoje de fatos ou de acontecimentos, conceito bastardo que não é nenhum ser, nenhuma de suas propriedades, mas o que é dito ou o que é afirmado do ser. Nos estoicos, essa atribuição não indica uma semelhança de substância, mas uma diferença em si de substância, já que todas as substâncias têm sua existência própria garantida por si mesmo, como força interna vital. Na compreensão estoica de homem, coabitam duas realidades corporais, o corpo e o pensamento, matéria e espírito, possuindo realidade e identidade próprias. Na lógica, isso é indicado pela ausência de um predicado transitivo. Não há relação de atribuição de uma substância a outra substância, porque as substâncias não podem perder sua essência e ganhar outra essência. As essências sobrevivem juntas na mesma relação de agir e receber ação. Assim, todas as realidades dos acontecimentos devem se passar na própria substância ou composto de substâncias, mantendo suas propriedades e qualidades, e por isso não há atribuição como substância, mas somente relações que produzem os atributos como acontecimentos. O acontecimento é uma efetuação que se incorpora nos corpos, mas não é corpo, e portanto é dito incorporal, ou seja, não possui matéria, sendo somente uma alteração aparente da substância. Ele é, portanto, o resultado, um efeito de uma relação entre dois corpos. A grande inovação dos estoicos, segundo Deleuze, será justamente propor a identificação do acontecimento como um sentido. O pensamento que tem por fundamento a lógica do sentido e não a lógica da representação conceitual platônico-aristotélica.
Ele propõe o sentido como o fundamento do discurso filosófico, não numa lógica proposicional de significado, mas numa lógica de sentido que expressa um acontecimento e seu sentido, estabelecendo o sentido como a quarta dimensão da proposição, ao lado da designação, manifestação e significação. O sentido é a quarta dimensão da proposição. Os estoicos a descobriram como um acontecimento. O sentido é o expresso da proposição, este incorporal na superfície das coisas, entidade complexa e irredutível, acontecimento puro que insiste ou subsiste na proposição. Citação de Deleuze, abre aspas. Por uma segunda vez, no século XIV, esta descoberta é feita na escola de Ockham, por Gregório de Rimini e Nicolas d'Autrecourt. Uma terceira vez, no século XIX, pelo grande filósofo e lógico Alexius Meinong. A questão é a seguinte: há alguma coisa que não se confunde nem com a proposição ou os termos da proposição, nem com o objeto ou o estado de coisas que ela designa, nem com o vivido, a representação ou a atividade mental daquele que se expressa na proposição, nem com os conceitos ou mesmo as essências significadas. O sentido, o expresso da proposição, seria, pois, irredutível, seja aos estados de coisas individuais, às imagens particulares, às crenças pessoais e aos conceitos universais e gerais. Os estoicos souberam muito bem como dizê-lo: nem palavra, nem corpo, nem representação sensível, nem representação racional. Mais do que isto, o sentido seria talvez neutro, indiferente por completo, tanto ao particular como ao geral, ao singular como ao universal, ao pessoal e ao impessoal. Ele seria de uma outra natureza. É difícil responder àqueles que julgam suficiente haver palavras, coisas, imagens e ideias, pois não podemos nem mesmo dizer a respeito do sentido que ele exista, nem nas coisas, nem no espírito, nem como uma existência física, nem como uma existência mental. Esta dimensão última é chamada por Husserl expressão. Ela se distingue da designação da manifestação, da demonstração. O sentido é o expresso. Husserl, não menos do que Meinong, reencontra as fontes vivas de uma inspiração estoica. Quando Husserl se interroga, por exemplo, sobre o noema perceptivo, ou o sentido da percepção, ele o distingue ao mesmo tempo do objeto físico, do vivido, psicológico, das representações mentais e dos conceitos lógicos. Ele o apresenta como um impassível, um incorporal, sem existência física nem mental, que não age nem padece, puro resultado, pura aparência. A árvore real, o designado, pode queimar, ser sujeito ou objeto de ação, entrar em misturas, mas o noema da árvore, não. Há muitos noemas ou sentidos para um só e mesmo designado. Estrela da noite e estrela da manhã são dois noemas, isto é, duas maneiras pelas quais o mesmo designado se apresenta em expressões. Mas nessas condições, quando Husserl diz que o noema é o percebido tal como aparece em uma apresentação, o percebido como tal, ou a aparência, não devemos compreender que se trata de um dado sensível ou de uma qualidade, mas, ao contrário, de uma unidade ideal objetiva como correlato intencional do ato da percepção. Um noema qualquer não é dado em uma percepção, nem em uma lembrança ou em uma imagem. Ele tem um estatuto completamente diferente, que consiste em não existir fora da proposição que o exprime, proposição perceptiva, imaginativa, de lembrança ou de representação. Fecha aspas, citação de Deleuze. Citação bem longa. Esse exprimir uma percepção, ou numa maneira objetiva de falar, o percebido como tal, não compete às palavras pronunciadas, mas a certos atos expressivos. Expressão significa, nesse contexto, uma expressão vivificada por seu sentido total. Posta aqui
numa certa relação com a percepção, que por sua vez é dita expressa justamente em virtude dessa relação. Isso implica, ao mesmo tempo, que entre a percepção e as palavras pronunciadas está inserido ainda um ato, ou conforme o caso, um complexo de atos. Digo um ato, pois a vivência da expressão, seja ou não acompanhada de percepção, tem uma relação intencional com algo objetal. É esse ato mediador que deverá servir propriamente de ato doador de sentido. Ele é próprio à expressão, que atua com pleno sentido, a título de seu componente essencial, fazendo com que o sentido seja idêntico, que a ele se associe uma percepção comprovante ou não. Citação de Husserl, na Sexta Investigação Lógica. Deleuze chega mesmo a identificar a fenomenologia de Husserl a esses efeitos como acontecimentos. Compreende-se assim que o sentido é anterior à proposição. Ele próprio possibilita o sentido da proposição, porque não é a proposição que produz o sentido. Ele se incorpora às palavras na proposição, mas é exterior a elas. A relação de significação é exterior aos termos da proposição. Abre aspas, citação de Deleuze. Inseparavelmente, o sentido é o exprimível, ou o expresso da proposição e o atributo do estado de coisas. Ele volta uma face para as coisas, uma face para as proposições. Mas não se confunde nem com a proposição que o exprime, nem com o estado de coisas ou a qualidade que a proposição designa. É exatamente a fronteira entre as proposições e as coisas. É este alguma coisa, ao mesmo tempo extra ser e insistência, este mínimo de ser que convém às insistências. É neste sentido que é um acontecimento, com a condição de não confundir o acontecimento com sua efetuação espaço-temporal em um estado de coisas. Não perguntaremos, pois, qual é o sentido de um acontecimento. O acontecimento é o próprio sentido. O acontecimento pertence essencialmente à linguagem. Ele mantém uma relação essencial com a linguagem. Mas a linguagem é o que se diz das coisas. Fecha aspas. Então, nessa breve exposição, né, densa, admito, a gente tentou elaborar uma diferença entre o conceito da lógica proposicional, né, platônica aristotélica, e o conceito do que Deleuze chama de lógica do sentido como um discurso de constituição do significado das coisas com base no sentido. Obrigado. Obrigado, Aldo. Então, passo a palavra à Carmélia. Posteriormente tem Carla e depois nós abriremos para as discussões, né, o debate. Carmélia, fique à vontade, tá? Mais ou menos 25 minutos. Tá certo, Marcos. A voz tá boa? Bom, boa tarde primeiro. Eu sou Carmélia, graduada em Filosofia pela UERN, e estou vinculada atualmente ao programa de pós-graduação da UFRN. Desde 2017 que eu estudo Kierkegaard, participei de 2 PIBICs, um sobre temor e tremor, e o seguinte sobre a doença para a morte. Inclusive, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a doença para a morte, e a questão sobre si mesmo e desespero. Hoje eu apresento para vocês o trabalho intitulado A Fé como Caminho para Tornar-se Si Mesmo, em Os Lírios do Campo e as Aves do Céu de Kierkegaard. E confesso que farei também uma relação com a obra Doença para a Morte, obra publicada no mesmo ano e no mesmo mês que Os Lírios do Campo e as Aves do Céu. Irei apontar uma relação entre ambas. Enquanto a doença para a morte nos dá a definição de si mesmo e diagnostica o desespero como uma negação desse si mesmo, o discurso edificante, Os Lírios do Campo e as Aves do Céu, nos transporta para uma possibilidade de cura, uma demonstração de como ser si mesmo através do silêncio, obediência e alegria,
tornando os lírios do campo e as aves do céu uma espécie de mestres. Do título do trabalho, podemos ter uma ideia do meu trabalho sobre o movimento do próprio texto. Temos 3 pontos. O primeiro, que é sobre essa ideia de comunicação de Kierkegaard, já que eu vou trazer uma obra pseudonímica e também vou relacionar ela a uma obra assinada. Em seguida, a definição de si mesmo e a forma como a fé influencia nessa conquista, no tornar-se um eu. Sobre a comunicação indireta, o método utilizado por Kierkegaard é uma forma de potencializar e de também se aproximar do seu leitor. Ele não comunica de forma objetiva uma verdade absoluta, mas sim uma possibilidade. O intuito era, na verdade, proporcionar um despertar existencial, retirar o indivíduo da ilusão. No ponto de vista explicativo da minha obra como escritor, de Kierkegaard, ele afirma que toda a sua produção tinha por objetivo tornar-se cristão. Até mesmo as obras pseudonímicas, tidas como obras estéticas, faziam parte desse projeto. É preciso identificar o problema existencial para, em seguida, tratá-lo. Assim, acontece a relação entre as obras pseudonímicas e as assinadas. Uma identifica e a outra é uma espécie de remédio, de cura. Em A Doença para a Morte, de Kierkegaard, ele traz a definição de homem como uma síntese. Cito Kierkegaard, abro aspas, o eu é uma relação que se relaciona consigo mesma, ou dito de outra maneira, é o que na relação faz com que essa se relacione consigo mesma. O eu não é a relação, mas o que faz com que a relação se relacione consigo mesma. O homem é uma síntese de infinitude e finitude, do temporal e o eterno, de liberdade e necessidade. Em uma palavra, é uma síntese, e uma síntese é uma relação de 2 termos. Fecho aspas. Nesse sentido, o eu é uma construção, é um tornar-se, é o que faz com que, na existência concreta, podemos relacionar o que há de finitude e infinitude. Essa síntese não é algo que se ganha pronta, nem é algo que se faz uma única vez na existência. É algo que deve ser realizado em cada possibilidade de escolha. Em todas as escolhas, escolher ser si mesmo. Deus, o poder que Kierkegaard diz da estrutura do si mesmo, deixa para o homem a responsabilidade de efetivação do eu. É na existência que o homem se torna aquilo que é. Porém, há a possibilidade de que o homem não se torne um eu autêntico, quer dizer que a síntese entre em discordância. Nisso, o desespero é efetivado. O desespero é uma possibilidade presente no eu. Entretanto, o indivíduo não nasceu para se desesperar, e sim para ser autenticamente o eu que lhe é dado. Na efetivação do si mesmo, diante do poder criador, sua falha culminaria no pecado. Peca-se quando, diante de Deus ou com a ideia de Deus, desesperadamente não se quer ser si mesmo ou se quer ser si mesmo de sua própria invenção. A doença mortal seria o pecado, e seu contrário não é a virtude, mas sim a fé, visto que é possível viver de acordo com os preceitos éticos, ter virtude, ser virtuoso, e mesmo assim se desesperar. Um indivíduo moralmente correto, um exemplar perfeito da moralidade, não necessariamente é um indivíduo singular que exprime em sua existência a fé crística. A consciência de possuir um si mesmo e que esse si mesmo se relaciona com o poder que o pôs, faz com que o homem se edifique. E com isso, abro aspas, a fórmula que descreve a situação do eu, uma vez que permite, que permanece exterminado por completo desespero, é a seguinte, que ao auto se relacionar e querer ser si mesmo, o eu se apoia de uma maneira lúcida no poder que o tem criado. Fecho aspas. Transparência, lucidez e lucidez são necessárias para que o eu, ao ter consciência de si mesmo, relacione-se com Deus. A interiorização, sintetização ou singularização é a apropriação ou efetivação do fundamento, quer dizer, do poder que o constituiu.
Essa relação de desespero pode ser ilustrada na seguinte imagem. É como imaginar um indivíduo com os pés dentro de um lago de águas claras, tão transparentes que em repouso e equilíbrio enxerga os detalhes ao redor dos seus pés submersos. Entretanto, na agitação, toda a areia sobe e com a turbulência as águas se tornam turvas e o homem é incapaz de enxergar seu próprio pé. O pé está lá e pertence ao homem, mas não há clareza para vê-lo. Da mesma forma, acontece com si mesmo. Na existência, se mostram diversas possibilidades para que o homem se edifique, mas a agitação cotidiana, à medida em que surgem turbulências, no perder-se entre a necessidade e a possibilidade, a finitude e a infinitude, o indivíduo perde também a clareza sobre si próprio, a consciência sobre o eu que possui. O eu está nele e o pertence, mas ao não ter consciência de si mesmo, perde-se também a transparência necessária para se enxergar diante do poder criador. Por possuir elementos polares e só ser si mesmo diante da síntese deles, tudo que der supremacia a uma dessas polaridades é desespero. Somente por suas forças o homem não consegue efetivar seu eu, e é no voltar-se para si mesmo que adquire o equilíbrio e repousos necessários. Para isso, analisa-se o que dizem os lírios do campo e as aves do céu, a fim de perceber e aprender o que significa ser homem. Na oração inicial do discurso edificante, cito Kierkegaard e inicio a citação, ele fala assim: Pai Celestial, que aprendemos o que não é tão difícil de aprender em meio à sociedade humana, especialmente em seu tumulto. Aquilo que se alhures aprendemos, tão facilmente esquecemos em meio à sociedade humana, especialmente em seu tumulto, o que significa ser homem, e aprendemos que isso piedosamente é demasiado. Que o aprendemos e caso tenhamos esquecido, tornemos a aprender do lírio e do pássaro, que o aprendamos, se não de uma vez e cabalmente, ao menos em parte e pouco a pouco, que aprendamos agora do lírio e do pássaro, silêncio, obediência e alegria. Fim de citação. Ser si mesmo é uma tarefa que o homem tem a responsabilidade de fazer. O tumulto, a agitação faz com que o indivíduo se preocupe demasiadamente com tudo que lhe rodeia e esqueça-se, ou nem ao menos se preocupe com o que o faz ser um indivíduo singular. O desespero toma suas proporções conforme o homem passa a dar mais importância às coisas temporais e perde-se em meio à multidão. O eu é instante, o eu é espírito. Tudo é atual no espírito. A síntese entre o eterno e o temporal dá origem ao instante, o momento exato para concretizar a possibilidade mais própria. Na agitação, o homem está sempre preocupado com o que aconteceu ou com o que há de acontecer. Se prende ao passado, ao futuro. Sua preocupação não é o agora. É com o que foi ou está por vir. Sua incapacidade de captar o instante se deve ou ao tender para a temporalidade ou para a eternidade. Cito Kierkegaard, iniciou a citação. Raro é achar um homem que compreenda devidamente a presença do instante e, em consequência, aproveite-o devidamente. O instante vem suavemente, mais ligeiro que a criança mais impetuosa e com ágil passo do repentino, às escondidas. Então é preciso calar completamente para captar esse aqui e agora, pois no momento seguinte já terá passado, e é preciso calar completamente para aproveitá-lo. Fim de citação. O eu se faz aqui e agora e em todo momento, não apenas nas grandes escolhas, mas em todas as escolhas. No si mesmo, tudo é atual, precisamente por sua síntese está em harmonia. Os lírios e os pássaros vivem num instante e ensinam a ser si mesmo. A forma que o homem deve traçar para edificar-se. Devem a Deus silêncio, um calar que os transforma em ouvintes. Pois, cito Kierkegaard, só calando acha-se um instante. Enquanto se fala, basta uma só palavra para pôr de lado um instante, pois só no silêncio ele está. Fecho aspas.
dão a Deus obediência absoluta, obediência em escolher amar a Deus e servir somente a Ele em absoluto, e em qualquer adversidade, a saber que, abro aspas, somente a obediência absoluta pode encontrar com absoluta exatidão um instante. Somente a obediência absoluta é capaz de aproveitar o instante absolutamente, imperturbada pelo momento seguinte. Fecho aspas. Não precisam de elementos exteriores para alegrar-se, pois são a própria alegria. A alegria não está nas coisas, está neles. Deve-se buscar voltar às coisas mesmas. Em correspondência, cito Kierkegaard novamente, deves buscar primeiro o reino de Deus. Fecho aspas. Afirmação que dá ao homem abertura. É como fazê-lo pensar que primeiro se busca o reino de Deus e em seguida se pode buscar o que for necessário. E por assim dizer, ao conhecer o reino de Deus, o homem não sente necessidade de procurar outras coisas, pois já lhe basta o que se tem. Ao lírio e ao pássaro remete-se as qualidades autênticas e necessárias para encontrar o princípio, o silêncio, a obediência e a alegria. De início, para aprender algo é necessário saber escutar. Aquele que muito fala, pouco se dedica a ouvir. Falar é uma grande vantagem do homem, mas saber calar é o princípio da graça. O silêncio é o começo do temor de Deus e é o começo da sabedoria. Cito Kierkegaard. O que o silêncio expressa? Expressa respeito por Deus, que é por ele quem decide, que só ele é a sabedoria e a inteligência. É por ele este silêncio, e porque este silêncio é a respeito do Deus. É a medida em que na natureza pode ser adoração. Por isso, é um silêncio tão solene, e porque é tão solene, capta a Deus na natureza. Como seria diferente se tudo está calado por respeito a Ele? Ainda que Deus não fale, esse calar que o respeita redunda no efeito de que nos está falando. Fim de citação. Ao homem não é nada fácil calar, mas é difícil ainda ser ouvinte. O eco da sua própria voz se funde ao da multidão, e para ouvir a Deus é preciso silêncio, silenciar as vontades, as vaidades. Abro aspas para citar Kierkegaard. Tens que fazer-te nada, no mais profundo sentido da palavra, tornar-te nada diante de Deus, aprender a calar. Nesse sentido, está o começo que reside em buscar primeiramente o reino de Deus. Fecho aspas. Estar nu, no sentido de conectar-se com tamanha profundidade que não há prazeres temporais, honras ou nome, onde a própria voz do indivíduo se cala e nele ressoa o poder que o criou. Por assim dizer, cito Kierkegaard, o pássaro cala e aguarda. Sabe, ou melhor, sem titubear, crê que todas as coisas ocorrem em seu devido tempo. E por isso está aguardando. Sabe que não lhe cabe ter notícia do dia e da hora, e por isso se cala. Seu silêncio está dizendo que crê assim, e porque crê, cala-se e espera. E quando chega o instante, o pássaro silencioso compreende que é um instante. Aproveita-o sem que jamais haja sido defraudado. E o mesmo se sucede com o lírio, que cala e aguarda. Fim de citação. O silêncio e a confiança que se tem em Deus é confiar que o eu que por ele é dado é o melhor que se poderia ter. É aproveitar o instante que se aproxima e sê-lo, independente das circunstâncias. É calar e esperar. Como mestres, o lírio e os pássaros trazem o ensinamento da confiança em Deus, visto que compreendem que seu tempo não é o mesmo que o tempo de Deus. O silêncio transforma-se numa ferramenta capaz de fazer a junção correta entre a temporalidade e a eternidade, onde a vontade de Deus coincide com a sua vontade. Da mesma forma que o homem é atingido por sofrimentos, também são os lírios e os pássaros. Entretanto, calam e sofrem. Os homens gritam seu sofrimento, e a capacidade de falar faz com que pensem ser maior do que
qualquer outro. O lírio, enquanto mestre, em seu magistério ensina, silenciando enquanto murcha, abro aspas, para o lírio, sofrer é sofrer, sem mais nem menos, fecho aspas, o sofrimento reduz-se a si mesmo, e o mais alto grau de sofrimento é também o menor, e este é comprimido tanto quanto pode. À medida em que se sabe calar, aprende-se a ser si mesmo. Da mesma forma, é ensinado através do pássaro. Cito Kierkegaard. O pássaro não está isento de sofrimentos, porém o pássaro silencioso se livra do que os faz ainda mais pesados. A incompreensível compaixão dos demais. Livra-se daquilo que prolonga o sofrimento, o muito falar dele. Daquilo que converte em algo pior que ele mesmo, o pecado da impaciência e da melancolia. Fim de citação. A potência do sofrimento é dada por aquele que sofre. O ensinamento dado pelos lírios e os pássaros, enquanto mestres, faz com que o calar silencie também o sofrimento. Raros são os homens que sabem calar, tanto quanto os que sabem aguardar. Do desenrolar da cotidianidade, os indivíduos estão cada vez mais apressados em seu próprio tempo. Falam, mas pouco dizem e nada ouvem. Perdem-se por não encontrarem o ponto de repouso e apoiarem-se em sua própria temporalidade. Já o lírio e o pássaro sabem aguardar, silenciar e até mesmo sofrer. Abro aspas, se tens aprendido a calar, não terás dificuldades em aprender a obedecer. Fecho aspas. Eis que a obediência é o segundo ensinamento. Compreende-se, através dos lírios e dos pássaros, que não há um ponto médio no que diz respeito a Deus. Ou lhe é em absoluto obediente, ou não lhe é. Sem absoluto para Deus, é independente do que lhe tenha em opção, escolher a Deus por inteiro. Nessa perspectiva, só há dois caminhos, ou amá-lo ou afastar-se dele. E ao escolher uma dessas vias, a outra é abandonada. Toda desobediência é em absoluto. É como uma corrente que, ao quebrar um dos elos, se rompe a todo. Abro aspas para a citação. Nem na cabeça, nem na vontade do lírio e do pássaro, jamais caberá que uma pequena desobediência não tenha que ser absoluta. Fecho aspas. Sua obediência é demonstrada sob a perspectiva de que tudo, absolutamente tudo, o que é fruto da vontade de Deus, e, ao invés de contrariar, confia-se. Obedecer é cumprir, edificar, independente do contexto ao qual se esteja inserido. Um lírio desabrochará belo em qualquer lugar. Sua obediência é tão profunda que silencia o que lhe rodeia e é o que nasceu para ser. Acredita que tudo provém da vontade de Deus e, por obediência, segue sem questionamentos. A obediência faz surgir um instante. Ela abraça um instante. Independente dos fatores externos, deve-se aprender com o lírio e o pássaro que, mesmo em turbulências, mesmo que por um curto tempo, deve-se escolher ser si mesmo. Cito Kierkegaard. E ainda que ao lírio fora desfavorável desabrochar, e se pudesse prever que nesse momento ficaria mutilado, que sua aparição coincidiria com seu desaparecimento, como se só houvesse brotado e sido formoso para sucumbir, o obediente lírio se conformaria obediente e desabrocharia, sabendo que era vontade de Deus. Fim de citação. Deve-se aprender com o lírio a não ter por medida a si mesmo, mas sim a Deus, e revelar-se espírito diante da vontade de Deus. O homem, em circunstâncias que julga desfavoráveis, se desespera, e ao se desesperar das coisas, se desespera antes de si mesmo. Seu eu se condicionaria a fatores externos, às coisas. Quer fazer-se sozinho. Sua desobediência é notada ao não querer ser si mesmo ou querer ser um si mesmo de sua invenção. O que consiste, em suma, a não aceitar e querer desfazer-se do eu dado pelo poder. Abro aspas. Todo pecado
Todo pecado é desobediência, e toda desobediência é pecado. Fecho aspas. Em absoluto é pecado, pois o si mesmo deve ser em absoluto si mesmo e diante de Deus. São mestres, professores, o lírio e o pássaro. Demonstram sua excelência à medida em que sua vivência comprova o que são. A verdadeira autenticidade é aquela que tem por finalidade a si mesma. Mesmo em meio a ambientes que para os homens são considerados inapropriados, ao lírio e ao pássaro é com alegria que se edificam, pois sua alegria, antes de aparecer diante das coisas, permanece e se funda no seu próprio eu. É alegre, portanto, é si mesmo, se relaciona com seu Criador. Cito Kierkegaard. Seu ensinamento na alegria, expresso em vida, é o seguinte: junto a eles, o pássaro ou o lírio, há um hoje. Sim, temos que acentuar infinitamente esse há. Ali há um hoje, mas não há qualquer. Absolutamente nenhuma preocupação pelo dia de amanhã, ou por outro dia. Tanto não é superficial da parte do lírio e do pássaro, mas a alegria do silêncio e da obediência. Pois quando está escalado no silêncio solene que reina na natureza, então não existe dia de amanhã, o desditado dia que inventaram a charlatanice e a desobediência. Mas quando o dia de amanhã deixa de existir em razão do silêncio e da obediência, então não há obediência, então na obediência e no silêncio, o dia de hoje ele é, e assim há alegria, como a do lírio e a do pássaro. Fim de citação. Na existência, todo momento é o único momento e o último momento. Deve-se com o lírio e com o pássaro aprender a viver sempre o hoje, como se não houvesse um amanhã. Viver o hoje com silêncio e obediência, entregando todos os cuidados a Deus e aguardando que seja feita a tua vontade. Quando tu vives o hoje, um instante, e ao se esforçar o suficiente, visto que o suficiente é sempre o necessário, e o necessário é aquilo que se deve ser diante de Deus, mesmo que se morra na mesma hora ou que se viva por muitos anos, o instante, muitos anos mais, o instante e fazer-se a todo instante faz com que o homem se conecte com o poder criador. E então, ao ser si mesmo, o homem afastará dele continuamente o desespero. O homem não nasceu para o desespero, para possuir uma síntese em desarmonia, para a enfermidade, mas veio à existência para a alegria. Cito Kierkegaard, e uma das passagens que mais me entusiasmo, abro aspas, se permaneces em Deus, quer vivas ou morras, e se vives, quer as coisas te saiam bem ou torcidas, e se morres nessa data, ou ao completar-te 70 anos, quer encontres a morte em um naufrágio, ali onde o mar é mais profundo, ou que seja feito em pedaços pelo ar. Todavia não sais de Deus, permaneces, e nele segues presente a ti mesmo, e por isso, no dia da tua morte, hoje mesmo estarás no paraíso. Fim de citação. Todos os ensinamentos passados através do lírio e do pássaro pressupõem a maneira como o indivíduo deve agir para tornar-se si mesmo. Carmélia, desculpa interromper, mas só para avisar para você ir concluindo, tá? Que já chegou no tempo. Tá, último parágrafo. Pode ser? Todos os ensinamentos passados através do lírio e do pássaro pressupõem a maneira como o indivíduo deve agir para tornar-se si mesmo, em absoluto com o absoluto, e a partir disso, nota-se a relação com o desespero e o pecado à medida em que o homem desobedece seu Criador e quer se desfazer do seu eu ou seu eu da sua própria invenção. Por mais que sejam de naturezas diferentes, e mesmo que o lírio e o pássaro não possuam um espírito, a todo momento remete-se que é possível ser como o lírio e o pássaro e ter um eu presente, de todas as maneiras, já que o presente é dádiva, pois é dado por outro. Entretanto, atrelado a isso, há um eu que se perde na multidão e que para este todas as analogias até então feitas são exageradas
e demasiadamente difíceis de cumprir. Raros são os homens que reconhecem sua pequenez e são si mesmo diante do poder que o criou. Pronto, findamos por aqui. Obrigado, Carmele. Desculpe interromper. Eu passo a palavra para a Carlinha, né? Um trabalho sobre Gabriel Marcel. Você tem mais ou menos 25 minutos, tá, Carla? Está desativado, tá, o áudio. Está desativado. Ativei agora. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a aluna Carla, sou do curso de Filosofia aqui de Caicó da UERN, né, sou graduanda. Essa minha pesquisa, ela inicia em 2018, com a minha entrada, meu primeiro PIBIC, minha participação no primeiro PIBIC, sob orientação do professor Marcos Érico. Passamos aí a edição 2018, 2019, 2019, 2020, então foram 2 anos de pesquisa, desenvolvendo pesquisa em Gabriel Marcel, e que também deu fruto ao interesse de estudar Marcel na construção da minha monografia. E vou trazer um pouquinho para vocês desse filósofo. Eu trago como o título do meu trabalho, O Homem Cativo e o Caminho da Esperança na Filosofia de Gabriel Marcel. Bem, Marcel, para quem não conhece, ele é um filósofo francês, né? Ele não é muito visto, ele não é muito abordado na filosofia tradicional, né? Mas ele tem uma contribuição importantíssima, ele é contemporâneo e bebe muito da fonte, conversa, dialoga muito na filosofia, aí com os pensadores como Kierkegaard, como Heidegger, Sartre e alguns outros. Ele é muito presente nesse período aí filosófico, mas ele ainda não tem um conhecimento hoje muito grande, ele ainda não é muito visto, né? Ele na própria França mesmo, ele é mais conhecido por suas dramaturgias, porque ele também era dramaturgo. E é uma das coisas, das suas características na sua filosofia, que ele faz essa junção de filosofia e literatura e dramaturgia, né? Em algumas de suas obras, ele primeiro traz a obra teatral, ele traz a dramaturgia, a partir da experiência vivida do ser humano, e logo após ele cria um apêndice, ele cria um tratado filosófico, buscando aí as explicações filosóficas inseridas em seu contexto na obra teatral. É um pouco da realidade das obras que eu estudo, que é O Mundo Quebrado, que é a peça teatral, e em seguida ele cria o apêndice filosófico, que é as aproximações concretas ao mistério ontológico, e também um pouco do Homo Viator, especificamente com o esboço de uma fenomenologia e de uma metafísica da esperança, né? Essa construção que ele faz de uma metafísica da esperança, que ele vai fazer uma contraposição com o niilismo, né? Com a filosofia da angústia, da negativação, vamos colocar dessa forma. Bem, primeiro, para dar início a sua filosofia, né? É importante eu trazer que Marcel, ele parte da discussão da filosofia, a construção da filosofia de Marcel, né, ele até coloca filosofia concreta, porque ele traz ela a partir de uma esperança. A filosofia de Marcel, ele traz justamente a partir da esperança humana. Então, colocam ele como existencialista, até ele mesmo disse que não é existencialista, né, ele estuda o existencialismo, mas alguns aspectos do existencialismo, mas ele não estuda a formação existencialista, a concretude da formação existencialista como um todo. Ele não estuda existencialismo. Enfim. E aí ele não aceita muito essa denominação que colocam ele, né? Inclusive como um existencialista cristão. Ele, inclusive, vai se auto-intitular como neossocrático, né? A partir da filosofia
da inquietude, das perguntas, dos questionamentos. E aí, para adentrar nessa filosofia de Marcel, né, eu não tenho como não trazer uma das principais passagens da obra dele, que ele vai fazer uma configuração de que homem é esse que ele está tratando, né? Lembrando, homem como ser humano, o homem em sua plenitude. E aí ele traz um pouco dessa abordagem de que personagem é esse a qual ele se refere. Então, citando Gabriel Marcel, ele diz: eu gostaria de apresentar primeiro um tipo de personagem, abordagem global e intuitiva, de um homem que falta o sentido ontológico, o sentido de ser, ou melhor, que ele perdeu consciência de possuir. Parece-me que a era contemporânea é caracterizada pelo que pode ser chamado, indubitavelmente, de desorbitação da ideia de função. Eu tomo aqui a palavra função em seu significado inteiramente geral, aquele que compreende ambas as funções vitais e funções sociais. Marcel, esse é um trecho das aproximações concretas dele. Bem, Marcel apresenta-nos o envolvimento do homem em suas atividades cotidianas e o modo ao qual esse homem se prende à sua própria vida. Mas, mesmo que apreendido de modo vicioso à vida, ele está desconectado com o sentido dela mesma. Ou seja, este não se encontra ligado com o sentido da vida. Como nos dirá Silva, abre aspas, está desprendido de sua capacidade reflexiva sobre a vida. Entenda-se, por perda da capacidade reflexiva, o processo de abstração da consciência que o homem precisa ter sobre si mesmo, nas relações intersubjetivas e sua realidade em geral, fecha aspas. De forma mais clara, compreendemos então o que Marcel chama de desorbitação, quer dizer, esse movimento da perda de capacidade de refletir sobre si, sobre a sua plenitude enquanto ser. Bem, Marcel ele vai trazer a nomenclatura dada a esse homem de duas formas, né? Nas aproximações concretas, ele traz essa configuração de homem em estado de desorbitação, e no Homo Viator, ele vai trazer a apresentação desse homem em estado cativo, né? Em estado de cativeiro, este homem que está apreendido. Então, aqui, ele traz esse homem que está perdido, ele está completamente desconectado com o seu ser. Então, o Marcel, mais na frente, vai trazer a questão da abordagem do homem encarnado, esse homem que é uma configuração completa de carne e de espírito, de ser, e aqui, na verdade, existe essa desconexão, esse desprendimento. O homem é que ele não está se fazendo como um ser encarnado por completo, né? O ser e o corpo, eles estão desligados. Eles estão num corpo só, mas eles estão desligados, né? Eles não estão em conectividade. Bem, apenas o homem pode questionar sobre si, e também apenas ele poderá obter respostas. Marcel colocará, então, o niilismo como o envelhecimento do homem, sobretudo o envelhecimento da alma. Abre aspas. O niilismo, longe de ser algo positivo, é simplesmente a decadência do homem contemporâneo. Fecha aspas, citação de Marcel, no caso. Mas o homem pode lutar e assim vencer o seu envelhecimento, né? Marcel também traz isso, é justamente isso que se funda a filosofia de Marcel, né? O homem, ele passa por um desespero, ele passa por uma desconexão, mas ele pode sair disso. E aí ele pode, então, sair desse envelhecimento, né? Desse estado que te envelhece. Para que haja essa libertação, é preciso que o homem se reconheça, questione sua postura. Lute para superar o niilismo, tenha esperança e abandone o pessimismo. A originalidade de Marcel, além de capturar este fenômeno no que ele designou de desorbitação, encontra-se situado no modo como encaminha uma tentativa de solução
ou de abertura para a libertação do homem pela via do acesso ontológico ao mistério do ser. Então, essas vias que ele vai trazer, essas vias de acesso ao mistério ontológico, né, essas vias que dão acesso à filosofia concreta, ele vai trazer aí como experiências de amor, de fidelidade, de família, de esperança. São essas experiências concretas dadas na vida do homem, na existência do homem, não só não só o homem para si mesmo, mas o homem entre suas relações intersubjetivas, entre o eu, o outro e o mundo, que elas também formam o ser. E aí elas fazem com que o homem alcance esse mistério, né? O homem, ele se insira nesse mistério ontológico. A filosofia marceliana se destaca, pois, pela retomada da perda do sentido do ser no homem contemporâneo. Marcel tratará, então, da experiência do ser cativo, ou melhor dizendo, a existência humana, a partir da experiência de ser ou estar cativo, estar apreendido. Abre aspas. Marcel diz, abre aspas, quanto menos se experimenta a vida como cativeiro, menos será a alma capaz de ver esta luz velada, capaz de ver essa luz, cadê meu Deus? Esta luz velada e misteriosa brilhar. Fecha aspas. Entendemos, então, que quanto mais o homem experiencia esse estado de cativeiro, de uma vida em cativeiro, mais ele estará propenso a conectar-se com a luz da fé, com a experiência da fé, com a experiência do creio. Referindo-se desse modo, a esperança como luz da vida, como um sopro que trará o homem de volta a recuperar o sentido da vida. Desse modo, Marcel diz que mesmo que ainda não esteja visível, a alma olhará para a luz, guiada pela esperança, que lhe... Cadê meu Deus? Esperança que lhe arrancará da escuridão, ao qual se encontrará. Mas seja o homem em estado de desorbitação ou em estado cativo, que ambos vão se referir à mesma situação, só será possível a libertação, ou melhor, só será possível recobrar consciência do sentido do ser a partir da experiência, se o homem for exposto à tentação do desespero. Desse modo, a esperança será a interventora, acarretando de tal modo a superação do desespero, e assim, de forma vitoriosa, a recuperação do sentido do ser no homem. Então, assim, Marcel, ele vai colocar esperança e desespero, elas não como iguais, mas elas como necessárias uma à outra. Para que o homem ele chegue no alcance da esperança, ele precisa primeiro experimentar, ele precisa primeiro experienciar o desespero. Né? E aí, essa questão, quando ele traz muito de experiência, me lembra muito a Jorge Larossa, né? Que aí Jorge Larossa vai trazer a experiência como algo que algo... Calma. Exato, algo que nos toca, algo que causa uma ação no homem, né? Ela não é uma informação, não é algo que eu olhei ou recebi e não me fez sentir nada. Então, a experiência por si só, ela tem que causar uma ação nesse homem. Então, o homem, para que ele alcance a experiência da esperança, para que ele chegue à esperança, consiga chegar nessa metafísica que Marcel vai colocar como uma saída desse desespero, ele precisa primeiro estar no desespero, ele precisa experienciar o desespero, né? E aí, essa luz, Marcel coloca que o homem, ele, mesmo que ele não veja essa luz, ele vai atrás dessa luz, ele vai acabar sendo conduzido a chegar a essa luz, que seria aí a própria esperança, né? Por meio da fé, ele alcançaria essa esperança. E aí, essa luz ele vai colocar como
poderes secretos que estão dentro do homem. São poderes que estão agindo, né, para o homem, para que ele alcance essa esperança, para que ele consiga sair e fazer essa recuperação do seu ser. Falar da filosofia marceliana é falar da esperança, que tanto aparece em seus escritos, que se faz base de seu pensamento filosófico. Mas, segundo o próprio autor, não se pode falar ou ter esperança sem conhecer e ou sentir o desespero. Eles andam lado a lado. Como dirá Carvalho, abre aspas, no pensamento marceliano, a esperança estaria unida, de certa forma, com o trágico. Fecha aspas. Desse modo, para que a esperança haja de modo legítimo e real no homem, é necessário que o mesmo tenha experimentado a experiência do desespero e da angústia. Citação de Marcel. Com efeito, a alma sempre se volta para a luz que ainda não vê, para uma luz que vai nascer com a esperança de ser arrancada de sua noite atual, uma noite de espera, uma noite que não pode ser prolongada sem desistir de tudo o que o arrasta, de alguma forma orgânica para a dissolução. Fim de citação. Toda a filosofia de Gabriel Marcel é fundada na perspectiva da experiência. Tudo dar-se a partir da vivência e realidade real do ser humano, suas dores, seus amores, suas alegrias e tristezas. Com o desespero, angústia, bem como com a esperança, não poderia ser muito diferente. O homem é ser encarnado, é a união de ser e corpo, como o filósofo bem aponta em seus textos, e sendo assim, ele tudo sente, seja com a dor carnal ou espiritual. Como já apresentado, para que o ser humano consiga a sua transcendência na esperança, é preciso que antes passe pela vivência do desespero. Desse modo, a fonte geradora da esperança dá-se-á pela mesma do desespero, mesmo que uma seja divergente da outra, mas uma possibilita a outra. Bem como Marcel apontará, a esperança como algo ligado à fé, o mesmo se dará ao desespero, sendo, em contrapartida, a falta da fé. A esperança, que é na filosofia de Marcel a reaproximação do homem com o seu verdadeiro ser, a reconexão com a sua alma, o desespero será, então, a total perca do sentido de seu ser. O homem e o seu ser não se fazem como um só. Marcel tratará então da experiência do ser cativo, ou melhor dizendo, a existência humana a partir da experiência de ser ou estar cativo, apreendido. Marcel diz, quanto menos se experimenta a vida como cativeiro, menor será a alma capaz de ver esta luz velada e misteriosa brilhar. Fecha aspas. Entendemos, então, que quanto mais o homem experiencia esse estado de cativeiro, de uma vida em cativeiro, mais ele será propenso a conectar-se com a luz da fé, com a experiência da fé, referindo-se desse modo à esperança como luz da vida, como o sopro que dará ao homem, que trará o homem de volta a recuperar o sentido da vida. Desse modo, Marcel diz que mesmo que ainda não esteja visível, a alma olhará para a luz, guiada pela esperança que lhe arrancará da escuridão ao qual se encontra. Um ponto que não é possível deixar de lado, e é de suma importância a menção, é a distinção apresentada no corpo de O Homo Viator, que é da esperança com o desejo. Não podemos entender de modo algum esperança como desejo e otimismo. Desejo e otimismo seriam apresentados como um só. Abre aspas. O otimismo é aquele que tem a firme convicção, ou em alguns casos simplesmente a vaga sensação de que as coisas vão dar certo. Fecha aspas. Foi uma citação de Marcel.
Marcel apresentará vários tipos de otimismo, mas nenhum deles são sinônimos de esperança. Não há esperança abordada pelo pensador francês. A esperança não pode ser vista como uma ação. A esperança não pode ser vista como uma ação unicamente particular, agindo como defesa, fazendo com que o indivíduo, em sua intimidade, se proteja de tal forma de qualquer coisa que ponha em risco sua integridade, tal como as ameaças realizadas pela obsessão. Desse modo, a esperança não atinge ou se encontra em ações que pertençam apenas ao caráter particular de cada indivíduo. Ou seja, o que pertence ao eu, como diz Marcel, abre aspas, não atinge apenas o que está em mim, o que pertence ao terreno da minha vida interior, fecha aspas. Assim, ela é também existente ao que se apresenta independente das ações, em particulares e intimistas relacionadas às ações sobre si mesmo. É uma citação de Marcel. Voltemos mais uma vez, só terminar aqui antes. Então, Marcel ele vai colocar essa relação de intersubjetividade dada entre o eu, o outro e o mundo. A filosofia de Marcel ele vai colocar esse mistério dado entre o interior, o homem com um dilema consigo mesmo, mas que também sofre ações externas, né? O homem ele vive em um meio, então ele também vai sofrer ações externas e que vai influenciar em sua formação e, consequentemente, em sua reconexão, tanto em sua perda, como também a sua reconexão com o seu ser. E aí ele vai trazer essa relação de intersubjetividade. Inclusive, nessa relação intersubjetiva, ele vai apresentar um pouco da esperança como um estado de fluidez, né? Uma esperança que ela percorre toda todo esse caminho, todas essas relações, ela está inserida, ela está se moldando dentro de todas essas relações de intersubjetividades que compõem a formação do ser, né? E, consequentemente, aí, o alcance de recobrar aí o sentido do ser, né? O homem recobrando o seu sentido de ser. Por enquanto, só isso mesmo. Obrigado, Carlinha, pela apresentação. Então, passaremos agora ao debate, né, ao diálogo, né, à conversa em pé de ouvido, né? Eu teria uma ou duas questões, mas eu prefiro abrir aí para o público, né? No final eu faço algum questionamento. Então, quem tiver alguma questão pode abrir o microfone e falar ou se inscrever aqui que eu vou controlando, né, a fala, né? Alguém? Então deixa eu vou fazer uma observação assim pontual na fala de Carmélia e a de Carla, e depois provocar aí o Aldo numa discussão aí sobre a lógica do sentido, certo? Então, Carmélia, cadê Carmélia? Está aí? Estou sim. Liga a câmera para olhar nas suas pupilas, Carmélia. Então, Carmélia, eu gostei da sua apresentação, né?
Tem até um doutorando aqui da UFC que estava doido para fazer pergunta a você, mas ele tem aula às 14 horas, saiu o Thales, né? Mas achei muito importante, quer dizer, é um texto desconhecido ainda no Brasil, os discursos edificantes, né? Foi traduzido recentemente, um texto dos discursos, não esse, né? E é um texto que foi publicado 6 dias antes da Doença para a Morte, né, na qual Kierkegaard faz a análise do desespero, né? E como sempre nos manuais de filosofia no mundo todo, só olha para o rótulo, né, ou para uma compreensão muito desvirtuada dos filósofos, né? Eu lembro que o professor Jorge Miranda tem até no YouTube um curso que ele ministrou, acho que o ano passado, na Federal do Paraná, sobre Kierkegaard, e lá, né, num desses cursos, são uns 3 vídeos lá no YouTube, num desses ele fala que a pior coisa que ele já leu na vida sobre Kierkegaard foi não sei se é Battistini, né, Giovanni Battistini, né, História da Filosofia, né? Quer dizer, assim, se fosse compreender Kierkegaard, né, a partir dessa explicação, ele jamais teria escolhido, né, estudar Kierkegaard, né? Então, só essa observação, porque é um texto 6 dias antes da Doença para a Morte, e na dialética do Kierkegaard lá, isso é muito elucidador, porque se o homem não segue, né, isso que é dito nos discursos, né, silêncio, obediência e alegria, então ele será tomado pelo desespero, né, quer dizer, sua própria estrutura ontológica possibilita o desespero, uma vez que a existência do homem, né, é dada, mas essa existência, ela, por outro lado, precisa ser realizada, né, sintetizada, singularizada, né, quer dizer, toda a existência do homem buscar essa autenticidade ou fugir disso, né? E aí os discursos edificantes que você trabalhou, antes eu estou fazendo só essa observação, Carmélia, porque às vezes ficam tão muito assim piedosos, sabe, assim, de igreja, monacal, sei lá, mas aí tem toda essa dialética, assim, né? Na Doença para a Morte, 6 dias depois, Deus aparece no texto, mas muito assim, como Kierkegaard gosta, né? Comunicação indireta, né? Aparece primeiro como o poder, né? O homem como não tendo poder de modificar o seu eu, né? E aí ele entra em desespero, né? E uma dessas formas pode levar ao suicídio, mas ele não tem poder para alterar isso. Mas tem um poder que pode, né? E é interessante isso, porque também Nietzsche, sem conhecer isso, ele também usa, né, a força, o poder, né, para explicar essa estrutura da existência, né? Então, é interessante nunca perder de vista essa dialética, né, para não falar do discurso edificante apenas num caráter muito piedoso, né? Então, era só essa observação, não é nada conceitual. A dar uma observação para a Carla, que eu gostaria de fazer, de ouvir, né? Cadê, Carla, você? Deixa eu olhar também nas suas pupilas, porque olhar para o computador é difícil, né? Gostei da sua apresentação, né? Sobretudo para uma aluna de graduação, né? Que ainda está lutando aí, né? Penando, né? Com alegria, mas né? na dificuldade da criação da escrita, a monografia. Então, fiquei feliz com o desenvolvimento da reflexão, né? Assim, que, por um lado, transparece que está toda perpassada pela questão, né, no autor, e, por outro, a gente percebe uma certa profundidade nessa explicação, né? Ou seja, tem todo um caminho aí para o mestrado muito propício, né? O que eu queria pontuar, Carla, é algo que, para mim, é muito problemático, muito sutil, né, e muito fundamental aí, nessa descrição aí do Marcelo, porque,
quer dizer, o desespero humano, quer dizer, o Kierkegaard fala desespero, ele também fala, né, mas ele vai falar mais de desorbitação, mas a questão é a mesma. Quer dizer, o homem é o mesmo desde sempre, o mundo é o mesmo desde sempre, né? Então, quer dizer, assim, o que o Kierkegaard está chamando aí de desespero, né, o Nietzsche de niilismo, ele vai falar de desorbitação, ele não pode explicar o homem de outra forma. Quer dizer, ele vai encaminhar uma solução ao problema ao modo dele, com a criatividade artística, literária, filosófica dele. Agora, não pode perder de vista a questão filosófica é a mesma, né? Você pontuou bem isso. Agora, o que eu acho que você assim, precisa, não é para responder agora, tá? Assim, para, né, pesquisar, pontuar, é que não fica tão evidente, tão claro, tão desenvolvido em Marcelo, né? Nem no Homo Viato, nem no aproximações concretas, nem no mistério do ser. Eu acho que tem uma coisa que é a dificuldade que toda filosofia, todo filósofo se encontra, né? E alguns filósofos tentam criar palavras novas que não existem para tentar capturar o final, é a dificuldade da filosofia, que é, ao descrever lá a desorbitação, né, essa perda do sentido do ser, esse desespero. E o exemplo belíssimo que ele traz é o homem no metrô, né? É um homem do cotidiano, que tem um trabalho como cada um de nós, que está lá marcando o bilhete, né? 24 horas fazendo um trabalho que com o tempo torna-se um trabalho mecânico, faz porque tem que fazer, né? A gente pode aplicar para a gente como professor, né? Dá aula porque tem que dar aula, né? Faz reunião porque tem que fazer reunião, mas a coisa entra numa lógica, num sistema de desorbitação, em que perde a órbita do ser, né, do sentido do ser, que era o que deveria motivar e pontuar toda essa existência desse homem no metrô. Quer dizer, não é que o homem tem que deixar o emprego, né, mas é que o homem tem que, nesse emprego, né, do metrô lá, né, em Paris, ele tem que encontrar o sentido da sua própria existência ali, né? Mas aí, assim, ele vai falar de vias para sair do desespero. E você está tematizando a coisa da metafísica da esperança que ele vai elaborar. Agora, o sutil é que nessa estrutura do desespero, como que age, né? Age, não sei se é a palavra correta, como que opera, né, a esperança em meio ao desespero. É claro, o homem imerso no desespero, consciente do desespero, né, é como um doente que quer saúde. E quando ele adquire saúde, ele sabe valorizar, ele reconhece que ele estava num estado, né, doentio, enfermo, e agora ele está em outro estado, saudável. E aí ele pode avaliar quão bem foi sair daquilo. Agora, o indivíduo que está tomado, né, aprofundado no desespero, como que ele tem esperança? Porque não é justamente a esperança que falta ao desespero, né? Então, eu sei que ele encaminha lá situações concretas, né? Você descreveu um pouco aí, né, no cotidiano, como sendo o caminho para potencializar essa esperança no homem. Mas eu acho importante, assim, isso que eu estou tentando problematizar, é interessante sentir essa dificuldade e retornar ao texto para tentar ver como é que o Marcel faz isso. Porque, assim, só dizer que o homem nessa situação precisa ter algumas relações concretas para ter acesso ao ser, mas o homem em desespero, justamente, ele carece disso, né? Como que ele consegue estabelecer esses laços, né, de fidelidade, de amor, se justamente ele está ensimesmado, se ele está, né, engessado espiritualmente, né, intelectualmente, se ele está em desespero. Então, acho que isso é um problema interessante, né? Quer dizer, não só apontar o percurso da saída do desespero, mas pontuar e problematizar como se opera, né, essa saída, né? Aldo, a observação que eu tinha, assim, só para, né, escutar um pouco você, cara, você começou dizendo que
os filósofos não se ocupam com os conceitos, né? Aí no sentido que você elabora, né? Quer dizer, mostra que há uma compreensão de conceito em Deleuze que é diferente de como a tradição entende, né? E aí você falou um pouco de como a tradição entende que os conceitos são como que dados, né? São representações, né? São representados, e em Deleuze seria diferente, né? Então, eu queria que só você evidenciasse melhor esse sentido de conceito em Deleuze. Porque, veja só, nessa elaboração, nessa construção do Deleuze, então, é muito interessante ele chamar para o debate, para o diálogo, os estoicos, né? Quer dizer, no que ele tenta montar. Quer dizer, assim, predomina e impera na tradição um modo de compreender, por exemplo, a lógica como uma lógica de representação, né? Através de Platão e Aristóteles, né? Isso predomina na tradição, pelo menos aí até o século XIX, aí com Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, isso começa a ser questionado, né? E aí, por isso que isso me chamou a atenção, né? Então, você fala que o conceito em Deleuze, né, como crítico dessa ideia de representação, não trata de estados de coisas, né? Eu achei isso interessante. Não trata de estado de coisa, estado de fato, né? Isso soa muito nítido lá na vontade de potência, né? Não existe fatos, existe interpretação de fatos, né? Quer dizer, em Deleuze é acontecimento, a palavra que ele usa é acontecimento, né? Não há um estado de fato, né? Mas acontecimento. E esse acontecimento, né, ele não se dá, é difícil dizer isso, né, a linguagem, né, mas vou tentar dizer, você me corrige, né, esse acontecimento, ele não é a representação, SEP, né, sujeito predicado, a proposição, quer dizer, ele se dá na proposição, como é que eu posso dizer isso? Ele se dá na proposição, quer dizer, ele aparece, ele acontece, ele advém, ele surge na proposição, mas ele mesmo não é a proposição. Ele não se reduz à proposição. E você falou disso, que assim, outras palavras que o Deleuze parece usar para indicar isso, é que isso é o que é o expresso da proposição, né? Então, se eu entendi bem, você corrige, parece que não é a própria proposição, mas é o que é expresso por ela. Isso, em outras palavras, também é o incorporal, né? É o incorporal. Quer dizer, é outro modo de tentar, né? O filósofo também, que é a dificuldade de dizer a coisa, quer dizer assim, esse incorporal que não é o corpóreo, né? Não sei se está correto a terminologia dele, eu não conheço Deleuze, mas ele precisa, de algum modo, se manifestar num corpo, né? Algo assim, né? Quer dizer, incorpóreo parece nesse sentido, no sentido de que não há um corpo que capture ou esgote o incorpóreo. O incorpóreo, ele parece que perpassa os corpos. Mas isso tem uma coisa interessante, eu estou concluindo, que você deu o exemplo do verdejar da árvore, né? Da coisa das substâncias, né? Que cada uma preserva a própria substância, né? O verdejar da árvore, você disse que isso é um incorporal, isso é o acontecimento, né? Isso foi sua exemplificação. Esse verdejar da árvore não é o verde da árvore, né? Quer dizer, não é o verde enquanto substância da cor verde, né? E a substância da árvore enquanto outra substância. Mas o verdejar é isso mesmo, um acontecimento incorporal, que se manifesta na árvore, mas não é a árvore, é o verdejar dela. Isso é difícil, não sei se eu estou conseguindo expressar a minha observação sobre isso, né? Aí o que eu queria ouvir de você
esse acontecimento, né, que é o incorporal, que é o expresso na proposição, que não se reduz à proposição. Por isso faz sentido a crítica à metafísica platônica aristotélica. Tem que encontrar um outro modo de pensar o real. Aí ele vai no estoico, né, a lógica do sentido. Né? Não é a própria proposição, mas é o sentido dela. Né? Quer dizer, também você usou uma expressão que eu anotei que chamou a atenção, que assim, esse acontecimento é a força, você usa essa expressão, é a força da proposição. Quer dizer assim, em sendo isso, é o elemento sem o qual a proposição não deveria existir. Né? Quer dizer, ele é que dá a força disso. Né? Quer dizer, isso é interessante se fosse relacionar com Heidegger, porque o lugar da verdade para o Heidegger não é na proposição, é na abertura que possibilita da proposição aparecer, como isto ou aquilo, né? Então, eu estou fazendo essas pontas. Agora, assim, para encerrar e você me corrigir aí, né, puxar minha orelha, esse verdejar da árvore, né, enquanto acontecimento, eu anotei aqui, ele nem age e nem padece. Aí a minha pergunta é o seguinte, não sendo uma proposição, mas sendo a força da proposição, né, isso para mim é luminoso, né? Sei que eu estou entendendo aí, né? Mas, então, o acontecimento parece que não é nem agente, nem paciente, nem sujeito e nem objeto. Que coisa é o acontecimento? Vamos ver se eu saio dessa emaranhada. Com relação ao ver da árvore, vou começar por aí. Na física estoica, dele chama a atenção que os estoicos dizem que tudo que existe é matéria no sentido de existência. Então, o som é matéria, o pensamento é matéria, o corpo é matéria. Então, numa árvore verde, que a gente diria a árvore verde, os estoicos diriam a árvore e o verde. O verde é matéria, não é uma qualidade da árvore. E o verde, por ser matéria e por ser corpo, ele tem existência própria e não depende de um outro corpo, assim como a árvore. Então, Deleuze tentando explicar, vai dizer, o verde é uma mistura de clorofila com a ação dos raios luminosos do sol, e o verdejar da árvore é o que aparece dessa relação que existe, esse agenciamento. Né? Deleuze gosta muito dessa mistura, usando outra palavra, uma mistura. A árvore e o verde juntos são substâncias individuais. No entanto, numa árvore verde, ou numa árvore que a gente diria, numa árvore que é verde, essas duas substâncias, o verde não é uma qualidade que é acrescentada à árvore. O verde é uma própria substância que convive junto com a árvore. E, portanto, quando os estoicos vão dizer que a árvore é verde, que seria o ato de propor uma qualidade a um sujeito, né? O verde, que seria uma qualidade que seria adicionada à árvore como substância, os estoicos vão negar essa forma de proposição e vão dizer o verdejar da árvore. Então, eles tiram a cópula para evitar a fusão, a eliminação de uma substância noutra substância, evitam o verbo de ligação que é o verbo por excelência da lógica platônica aristotélica, que é adicionar uma coisa a outra, no sentido de uma qualidade, e vai dizer que o que acontece não é que a árvore é verde, mas o verdejar da árvore. Eu tenho ali duas substâncias individuais que têm existência própria, a árvore e o verde, convivendo juntas, e o que eu vejo, na verdade, é uma relação de uma substância com outra substância que me faz ver uma coisa que, na verdade, ela não existe como qualidade, mas ela existe como substância própria, como substância individual existente, o verde e a árvore. Né? Então, é meio confuso de entender, e Deleuze mesmo fala, ele usa um livro de Émile Berrier, que ele até elogia como uma reconstituição belíssima
A Teoria dos Incorporais no Estoicismo Antigo, o nome do livro, né? Então ele cita lá em Lógica do Sentido, esse livro de Brehier, como uma belíssima reconstituição do pensamento estoico, porque a gente sabe que chegaram poucos escritos dos estoicos, e o que a gente sabe são elementos que vai sendo captados de um ou outro, né? Diógenes Laércio e assim por diante. Então, eles que é uma tentativa, que a gente não sabe o que era o pensamento específico do estoico, porque não sobreviveu à história. O que sobreviveu foi a tradição platônica aristotélica na lógica, assim, claramente, de forma mais clara, né? E aí ele diz que ele pega justamente essa física estoica para contrapor a física platônico e aristotélica. Platão e Aristóteles supõem a existência de dois mundos, um perfeito e um imperfeito. Os estoicos admitem a existência de um único mundo. Por isso que Deleuze vai muito forte em Spinoza, porque é Spinoza que pega isso dos estoicos antigos, embora haja uma discussão, né, se ele era aristotélico, etc. Mas o sentido vamos dizer assim, da filosofia de Spinoza é a materialidade sem transcendência. Não existe transcendência separado do mundo, dois mundos, um mundo transcendental e um mundo material real. Existe apenas um único mundo. Isso é o que existe. E tudo o que existe é isso, que tem matéria. Por que tem matéria? Porque ela é animada de dentro para fora e não de fora para dentro, por essa força vital chamada de razão, inteligência, vida, natureza, né? Os termos eles vão mudar às vezes de um filósofo para outro filósofo, mas a ideia do central dos estoicos e também até certo ponto dos epicuristas vai se fixar nisso, o mundo como uma realidade única e que não pode ser separado, e que por isso ele rejeita completamente a interpretação que se dá de Platão como o mundo das ideias, como um mundo separado, perfeito, desse mundo material e imperfeito. E é isso, eles vão dizer que isso reverbera na lógica estoica, né? A lógica não admite que haja uma fusão de uma substância noutra fusão, uma junção, no sentido de anular e formar uma nova substância. Qualquer composto de substância, ela é uma união de várias substâncias, mas mantendo as características, as propriedades das substâncias que estão envolvidas nesse composto, né? Esse composto de substância. E aí, parece que a gente é sempre um externo que envolve um interno, mas que essas duas coisas não podem separar uma coisa da outra, né? Reverbera assim no que Spinoza chama de corpo e espírito, sem possibilidade de separar a matéria para um lado e o espírito para o outro. A matéria pensa, o espírito sente. Isso é bem forte na filosofia de Deleuze, esses ecos da filosofia de Spinoza, assim, no meu ponto de vista. Não sei se eu expliquei alguma coisa, ou compliquei, ou fugi da pergunta. Alguém tem alguma questão a fazer? Bom, então eu agradeço, né, aos participantes da mesa, né, Aldo, Carmélia e Carla, né, pela belíssima apresentação, né, e incentivar a continuar as pesquisas, né, assim, cada vez mais aprofundando, cada vez mais com intensidade nessa mesma coisa que vocês estão estudando, né. E também agradecer a presença dos que nos assistiram, né, que participaram aqui dessa mesa redonda. Aproveito para convidar, né, a todos aqui para a nossa próxima mesa às 19 horas, né, da noite, e nós teremos
Peraí que eu já estou... Hoje é quarta-feira, né? Então, nós teremos quinta, né, e sexta nós teremos atividades de mesa redonda, né? Sobre filosofia mística e sobre filosofia latino-americana, filosofia da libertação. Então, um abraço a todos, né, e até mais tarde.